Olá Taubaté, você se conecta com a gente na nossa programação através dos nossos mix de conteúdos. Você confere comigo agora os destaques da edição desta sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação, informações que mexem com o nosso cotidiano. Você é o nosso detetive aqui no Senha Mágica. E no Papo da Hora, uma entrevista sobre a fé do taubateano. Então, se junte e se misture com a gente que o Mix da TV tá no ar. No ar mais um Mix da TV. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa que une informação, entretenimento e os melhores cortes da nossa programação com muita leveza e bom humor. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Estão aí na tela os contatos para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté e do Mix da TV, através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com. Você pode mandar sua crítica, sugestão, a sua opinião. Através do nosso Facebook, facebook.com/Câmara Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação e também pode voltar e assistir os programas que foram passados aqui na nossa programação. Você também pode se conectar através do YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem uma playlist completa de todos os programas aqui da casa e você também pode assistir a nossa programação ao vivo. Agora, se você quiser participar através do WhatsApp, o DDD é o 12 3625 9525. E além disso, você pode se conectar através de duas redes sociais, o Instagram e o TikTok. É só acessar o @Câmara Taubaté. Estão aí na tela, portanto, os canais para você participar aqui do Mix da TV. E a gente começa esta edição com os shorts da nossa programação. São os melhores trechos dos nossos programas selecionados especialmente para você. E no programa Você Entrevista, diversos especialistas são convidados para esclarecer as dúvidas mais comuns de assuntos cotidianos. E no corte que separamos para você, o sargento da PM Matos nos ensinou sobre direção defensiva. Vamos ver? Solta o play! Direção defensiva é a forma de o condutor dirigir um veículo de forma que minimize e previna os acidentes. Dirigir de forma segura, né? Respeitando as leis de trânsito, tendo cautela na direção, né? Respeitando as leis, respeitando os sinais de trânsito. Isso é direção defensiva. Então, o motorista, na hora que ele adentra o veículo, ele, na verdade, respeitando as leis de trânsito, ele já tem que prestar atenção nos sinais, né, nos sinais luminosos, né? Então ele tem que ter atenção numa situação de risco, ele vai ter como ter uma reação para evitar um acidente. Então ele não adianta ele dirigir só para ele. Eu vou dirigir meu carro, não quero saber dos outros veículos que estão do meu lado, dos outros veículos que estão na frente, ou de um pedestre que está atravessando a via, ou de um ciclista também que está transitando. Então tem que se preocupar com o que mais? Tem que se preocupar com todos que estão em volta dele, né? A gente trabalha muito com a ergonomia, né? O que é ergonomia? Ele sentou dentro do veículo, a primeira coisa que ele vai fazer, verificar se o assento está alto, o assento está baixo, né? Vai verificar o encosto da cabeça. Por que o encosto da cabeça? Porque ele vai deixar na altura realmente da cabeça dele, porque senão, num acidente, ele tem o chicoteamento, pode ser que tenha alguma fratura, né? Tem a distância também do braço que ele vai colocar, né? Geralmente é os braços quase sempre flexionados, né? O punho, geralmente, tem que ir até a direção do volante, né? Então, o punho, na verdade, ele vai medir através do punho a linha do volante, né? Ele coloca o punho na direção do volante, né? Na linha do volante. E também outra coisa, ele tem que verificar os retrovisores, né? Alinhar os retrovisores. Quanto mais visão ele puder ter dos retrovisores, visão externa, mais ele vai executar a direção segura, né? Tem alguns fatores, fatores, por exemplo, do clima, né? Se estiver chovendo, por exemplo. Chovendo, ele já vai ter que imprimir uma menos velocidade, né? Fator também, geralmente de manhã ou à tarde, por
no pôr do sol, por exemplo, né? Amanhecer e no pôr do sol, e no entardecer. O sol também influi bastante, né? Então, utilizar realmente a pala de proteção do sol, né? Que todos os veículos possuem, né? O item de obrigatoriedade, né? O que mais? As vias, né? As vias. Tem vias que realmente não tem aquela qualidade, né? Tem vias que é estrada de terra, então também tem que diminuir a velocidade, né? Todo o trajeto que ele vai fazer, o certo é fazer a programação, né? Se ele tem um tempo para fazer, eu tenho que chegar a tal lugar, eu vou chegar em 10 minutos, o certo é ele programar para fazer antes, porque daí não tem aquele desespero, né? Não vai exceder a velocidade, não vai tentar ultrapassar no local incorreto, não vai ultrapassar semáforo vermelho, né? Consequentemente, ele vai ter uma previsão maior para fazer uma atitude numa situação de risco, né? Uma situação que surgiu na frente dele, né? Ele já tem essa previsão, vai acontecer um acidente, então dá tempo dele fazer uma frenagem no veículo, dá tempo dele mudar a direção do veículo para evitar um atropelamento, evitar realmente acidentes, né? Tem uma distância de segurança que a gente determina aí para evitar essas colisões, né? Geralmente em rodovia, né, a gente tenta manter um espaço, e se tiver um clima, por exemplo, chuva, na verdade você retarda mais, aumenta mais aquele espaço ainda do veículo que está à sua frente, né, para evitar essa colisão. Se você vê um veículo lá que está realmente na sua traseira, está te incomodando, né? A gente fala incomodando, quem está olhando no retrovisor está toda hora ali incomodando. Deixa ele passar e que é a coisa mais segura, porque ele vai tentar ultrapassar você numa hora imprópria e pode causar um acidente. Você tenta encostar para a direita ou tenta parar num determinado lugar, dá seta para a direita, né? E tenta encostar em algum determinado lugar, deixa ele embora e depois você prossegue na sua viagem. Eu acho que é a maneira mais fácil de você evitar um acidente nesse caso. Qual o problema dos condutores, né? A gente vai trocar pneu do veículo, por exemplo, a gente pensa, não, vou colocar o pneu na frente, né? Novo na frente. O pneu novo a gente sempre tem que colocar atrás. Por quê? Atrás ele dá uma sustentabilidade, nesse caso, em chuva, em estradas de terra, né? Porque ele dá mais firmeza no veículo, né? Se você perder a frente conduzindo o veículo, naturalmente, se você tiver um pneu em condições atrás, dificilmente esse veículo vai rodar ou vai derrapar, principalmente em curvas que você vai ter que frenar também, né? Fazer a frenagem dele, né? Numa curva também. Então, oriento a todos a colocar os pneus novos quando for trocar o veículo. Se precisar trocar só 2, colocar na traseira do veículo. E aí, gostou de assistir esse trecho do Você Entrevista? Lembrando que o programa completo, na íntegra, está disponível no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Lá você encontra todas as respostas deste assunto e de outros aqui da nossa programação. E agora vamos dar sequência ao nosso programa com mais um short aqui do Mix da TV. Ano passado, nós lançamos um especial de 3 episódios contando toda a história aqui da TV, em homenagem aos 20 anos de sua criação. E nesse trecho que vamos trazer agora, são contadas as histórias de como foram feitas as primeiras transmissões da TV Câmara Taubaté. Vamos ver? Solta o play! Começou pequeno, depois foi ampliando, né? Não só a equipe, como equipamentos. A equipe, né, o Erico, o Pedro Rubim, a Selma, o Getúlio e mais uns 2 estagiários. Esse é o câmera da Câmara Municipal. Ficava tudo ali naquela salinha compridinha de 2,5 metros de largura, quer dizer, era muito pouco, é bem precário mesmo. Mas saía com qualidade as imagens. Para você que acompanhou a primeira edição do nosso telejornal, uma boa noite. Tinha câmera, tinha Sangam, mas todos o que eram da época. Não é o que é hoje, que são portáteis, de fácil trabalhar, de LED. O sinal ele era enviado, daqui da TV, ele era enviado para a operadora de TV a cabo via a rede da operadora.
Não tinha isso de estar no ar como hoje, vocês estão no canal aberto, de poder pegar pelo canal aberto. A gente teve um acordo que foi assinado que a TV Câmara entrava em determinados horários e a TV Assembleia entrava em determinados horários. A divisão, na verdade, era a maior parte para a Assembleia, né? A gente tinha poucos horários. E sem contar que a gente tinha pouca gente. Tá? Essa mão de obra, no começo, ela foi feita com estagiários. E eram 2 computadores, uma câmera e vontade de trabalhar mesmo, não tinha muita coisa. E aí a gente foi aprendendo, tanto que eu comecei aqui que eu aprendi a fazer produção, aqui que eu aprendi a fazer edição de imagem. Eu entrei na Câmara um dia antes da TV Câmara entrar no ar. Também havia a mudança para o outro prédio, que já tinha sido entregue no final de 2004, e a Câmara estava sendo adequada para receber os novos vereadores, os gabinetes dos vereadores, e também já tinha um espaço destinado para a TV Câmara. A mudança ela foi gradativa, mas aqui já tinha uma infraestrutura esperando a gente. Tivemos a oportunidade aqui na TV de perceber esse cuidado em montar, não apenas o estúdio, né, esse espaço onde nós estamos aqui nessa entrevista, mas o auditório, onde tudo acontece, o nosso plenário, com a iluminação, posição então dessas câmeras, a parte de áudio que precisa ser assim, minuciosamente cuidado, né? Para a inauguração do dia 5 de dezembro, eu fiquei 3 dias trabalhando direto, aqui dentro, aqui de todo esse espaço, tudo. Fiquei 3 dias trabalhando pra caramba, puxando o cabo, esticando as coisas, fazendo conexão de equipamentos e tudo mais. O concurso de 2006 foi um marco para trazer gente para cá. Entraram quatro auxiliares na época e uma repórter na TV, porque um outro repórter foi para a assessoria de imprensa. E esses 5 aí foram os pioneiros de servidores efetivos aqui da Câmara. Bom, quando eu cheguei na TV Câmara Taubaté, eu acredito que foi a primeira turma de servidores concursados, então a estrutura ainda era um pouco pequena. Eu era a única repórter, aí você tinha os meninos que eram cinegrafistas, mas o cargo deles era um cargo nível médio, era um cargo técnico, mas que as pessoas faziam tudo, desde filmar, som, transmissão, tudo. Depois que foram chamados outros servidores do mesmo concurso, aí também a equipe deu uma aumentada, a gente conseguiu produzir mais coisa. Chegamos e a TV começou a ser construída de fato com uma TV mais profissional. A coisa evoluiu muito com os funcionários. Na realidade, o que acontece? Os equipamentos estão aí, coloca e tudo mais, mas sem mão de obra não tem jeito. Os equipamentos, acho que tinham uma certa regularidade com que eles iam sendo comprados, assim, porque geralmente a gente fazia compra de equipamentos, não eram alugados. Quando eu entrei aqui na Câmara, era uma tal de videotoaster. Era uma central de produção, que ela tinha GC, tinha DDR, que era VT, ela gravava, ela fazia tudo em uma máquina só, que rodava o Windows. Aí era o problema, porque ela só travava. Aí no intercom, para que travou. Aí você estava numa transmissão ao vivo, travava tudo, acabava. Em 2010, foi comprado um switcher daquele modo mais antigo, que ele servia como uma mesa de corte. Ele era estável porque ele não tinha sistema operacional, nada, ele era eletrônico. Em 2012, começou a abertura do sinal digital, e nesse sinal, as emissoras legislativas tinham direito ao canal. Aí a gente foi comprar os equipamentos, então vamos comprar tudo digital. E aí, você gostou desse trechinho do especial de 20 anos aqui da programação da TV Câmara Taubaté? Tenho certeza que sim. São 3 episódios, os 3 estão disponíveis no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Vai lá, acompanhe na íntegra, que vale a pena conhecer mais sobre a nossa história.
E agora vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Chegou a hora do quadro Senha Mágica. Durante o programa, vamos disponibilizar algumas pistas e você tenta adivinhar junto com a gente qual é a palavra. E aí, topa o desafio? As duas primeiras pistas de hoje do Senha Mágica estão aí na tela para você. Olha só, a primeira dica é centro e a segunda palavra é indígena. O que será que essas duas palavras têm a ver? Qual será a senha mágica da edição desta sexta-feira aqui do Mix da TV? E agora nós vamos ao nosso primeiro intervalo nessa sexta-feira. Daqui a pouco eu volto com a Hora do Papo. O nosso entrevistado de hoje é o padre Roger Mateus, pároco da Catedral de São Francisco das Chagas, que vai conversar conosco sobre a fé e as festas religiosas de Taubaté. Fique com a gente, junto e misturado na nossa programação. O Mix da TV volta já já, não saia daí! Estamos de volta com o Mix da TV. Hoje vamos conversar sobre cultura e fé aqui na cidade de Taubaté. Está começando a Hora do Papo. No dia 1º de outubro é comemorada a festa de Santa Terezinha do Menino Jesus. Foi esta semana, né? A Santinha das Rosas. E já hoje, 4 de outubro, é o dia de São Francisco das Chagas, padroeiro aqui da cidade de Taubaté. E a gente conversa com o padre Roger Mateus, que está aqui nos estúdios do Mix da TV, para a gente falar sobre festas e sobre a fé e devoção do povo taubateano. Padre, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. Essa semana de outubro, essa primeira semana, é uma semana muito importante, né, em relação a esses dois santos. Vamos começar por Santa Terezinha, né? Por que essa fé ela é tão visível aqui na cidade de Taubaté? Em Taubaté, nós temos a primeira igreja construída em honra a Santa Terezinha do Menino Jesus. Ela é uma santa muito jovem, morreu com apenas 24 anos, francesa, e pouco tempo depois da sua morte já foi aberto um processo de canonização. Antes mesmo da conclusão do processo dela ser canonizada, portanto dela ser reconhecida como santa, a Taubaté já iniciou a construção do seu santuário. Portanto, estamos nos anos comemorando o centenário do santuário de Santa Terezinha aqui de Taubaté. E por que a imagem de Santa Terezinha ela é vinculada à questão das rosas? Santa Terezinha ela tinha uma profunda devoção à Nossa Senhora do Rosário. E por isso ela dizia que ao morrer, ela na verdade não morria, ela entrava na vida. E na vida, junto de Deus, o desejo dela era distribuir uma chuva de rosas sobre seus devotos. Com isso se vinculou como um símbolo de Santa Terezinha a rosa. E inclusive popularmente se diz que quando se faz a novena a Santa Terezinha e se ganha uma rosa, é um sinal de que no céu a santa intercedeu a Jesus pela pessoa, conseguindo, alcançando aquela graça para o fiel. Aqui em Taubaté, essa fé ela se espalhou, né? Ela se popularizou, porque mais de um século a gente tem o santuário, né? Que é uma referência até mesmo nacional e fora do nosso país. Qual a importância desse símbolo aqui, não só para a nossa cidade, mas para toda a nossa região e para o nosso país? Olha, são muitos os sinais que este santuário traz. A começar da beleza arquitetônica, é uma beleza ímpar. Mas sobretudo pela fé. Aquele santuário atrai muitos fiéis de Taubaté, da região, inclusive como um polo do turismo religioso que pouco a pouco vai se destacando também aqui no cenário do Vale do Paraíba. É um local que atrai as pessoas pela fé. Portanto, quem frequenta o santuário não é apenas quem reside ali ao entorno, ao contrário, né? É gente de Taubaté toda que lá recorre buscando a confissão e, sobretudo, a participação na missa para encontrar a sua devoção a Santa Terezinha. Santa Terezinha tem uma particularidade que os pais, a família também eram religiosos, né? Então isso tudo fez com que ela se tornasse esse ícone maior da igreja, né? E não somente os pais, também sua irmã de sangue, também ela se tornou carmelita e viveu com Santa Terezinha no mesmo Carmelo, em Lisieux, na França. Portanto, é uma família que dá um belo testemunho do que Jesus pode fazer na vida da pessoa quando a pessoa se abre àquilo que Deus quer da gente. Uma família inteira que buscou a santidade
tendo como referencial Nosso Senhor. A gente está começando nessa primeira semana de outubro aqui, estreando também o Mix da TV aqui na nossa programação, e a gente tem duas datas importantes que a gente está conversando hoje. O primeiro acabou de passar, no dia 1º de outubro, foi dia de Santa Terezinha, e hoje, sexta-feira, feriado aqui na cidade de Taubaté, dia do padroeiro de São Francisco das Chagas, ou São Francisco de Assis, também como é conhecido, e esses dois assuntos que a gente está conversando aqui com o Padre Roger Matheus. Padre, hoje é feriado aqui na cidade de Taubaté, um dia muito importante. Como que foi essa escolha do santo padroeiro? Na verdade, São Francisco chegou aqui em Taubaté juntamente com os portugueses que fundaram a cidade. A cidade foi chamada desde a sua origem de São Francisco das Chagas de Taubaté. Portanto, a fé cristã chegou aqui logo no início de nossa cidade e, como sabemos, para que uma vila pudesse ser constituída, era necessário que, entre outras coisas, houvesse a construção de uma igreja. E a primeira construção de nossa cidade foi a igreja de São Francisco das Chagas, que se encontra na localização ali da catedral. Temos a catedral, que é bem conhecida, no centro da cidade, e anexo à catedral está a Capela do Santíssimo. Nesta capela, ou neste espaço, que Taubaté nasceu. Ali, então, iniciou-se também a devoção a São Francisco das Chagas. A gente fez um programa falando sobre isso, Padre, inclusive o Desbravando Taubaté aqui da nossa TV. Ali a gente está falando do Marco Zero do Vale do Paraíba, né? Isso. Taubaté certamente é a cidade mais antiga de todo o Vale. Estamos já beirando os 400 anos. Então ali nasceu Taubaté, ali nasceu a nossa cidade. E como que é essa ligação de São Francisco com os animais? Porque também comemora-se o Dia Mundial dos Animais, né? Isso, da ecologia. São Francisco, ele recebe o nome de Assis porque ele nasceu na cidade de Assis, na Itália. Mas aqui em Taubaté, ele é chamado de São Francisco das Chagas, enfatizando aquilo que aconteceu com ele 2 anos antes de seu falecimento. Portanto, neste ano de 2024, comemoramos 800 anos do dia em que Francisco recebeu as chagas de Nosso Senhor. E por que Francisco recebeu as chagas? Porque ele amava muito a Deus e aos seres humanos. Só que aos poucos, Francisco percebeu que o amor a Deus e aos seres humanos não podia ficar desvinculado do resto da criação. E por isso ele foi amando a tudo que ele encontrava. Portanto, também a ecologia, a casa comum e os animais como obras desejadas por Deus. Ele amou a tudo isto, tornando-se então patrono da ecologia, protetor dos animais, portanto. Padre, quando a gente está falando também da catedral, né, esse ícone aqui na cidade de Taubaté e para toda a região, também uma questão arquitetônica, cultural, religiosa. Como que é a devoção hoje do povo taubateano em relação à catedral? Existe ainda uma procura grande? O movimento aumentou nos últimos anos? Como é que está essa relação do povo taubateano com a catedral? O que disse sobre o Santuário de Santa Terezinha se aplica igualmente à catedral. E talvez até um pouco mais pela sua localização. A catedral está na passagem de diversos pontos importantes da cidade. Rodoviária, mercado, hospital regional. Pela Praça do Epaminondas e, portanto, pela frente da catedral, passam as pessoas com os mais variados sentimentos. De alegria pelas conquistas, de tristeza pelas enfermidades, pelas dificuldades da vida. E, consequentemente, a catedral se torna também um imã atraindo as pessoas a Jesus. A frequência, portanto, ali é muito alta. Muita gente procurando também a confissão e procurando a participação das missas. E, novamente, pessoas que residem ali ao entorno, que é uma população hoje predominantemente mais idosa, mas gente da cidade toda que também adota a catedral como a sua igreja. E ali, então, faz a sua experiência de fé. As festividades em relação a São Francisco já começaram, né? Hoje, nessa sexta-feira, o que ainda acontece no dia de hoje na programação da igreja? Então, hoje é o ponto alto da festa. Tivemos a novena, né? 9 dias de preparação. E hoje, logo pela manhã, tivemos a oração de laudes, que é a oração da manhã oficial da igreja, às 7h30 da manhã. Em seguida, tivemos o café da manhã, que todo ano é servido na Praça do Epaminondas para todos que estão no evento. E também aqueles que passarem são convidados para o café. Depois a gente retornou para a catedral, a missa solene. Todo ano o bispo da diocese, Dom Wilson, preside a Santa Missa, com todo o clero da diocese. Em seguida, às 11 da manhã, lá no convento Santa Clara, temos a bênção à criação.
né, a bênção sobretudo aos animais, que é um evento também muito, muito bonito de ver as famílias trazendo os seus pets para pedirem a bênção de Deus. E agora, à tarde, temos às 17 horas a missa de encerramento, em seguida a procissão e a chegada, a bênção do Santíssimo Sacramento, encerrando toda a festividade. A festividade religiosa, que é o ponto alto da nossa participação, e terminada a parte religiosa, no salão paroquial, temos ainda a Cantina de Assis, que é uma oportunidade de descontração, de convívio, né, as famosas quermesses aqui do Vale do Paraíba, nossa catedral também tem. Padre, há pelo menos 6 anos em Taubaté, o senhor conhece um pouco melhor a realidade aqui da cidade. Como que é essa relação, essa devoção do povo católico com as igrejas, com os santos? Depois da pandemia, como o senhor tem observado este fenômeno? Percebo que há um retorno muito intenso. De início, nós até estávamos muito receosos como seria o retorno dos fiéis às atividades religiosas. E percebemos que a sede para o contato, a proximidade, a sede só aumentou. E por isso tivemos um retorno intenso logo de início. E percebemos também, agora já distanciados um tanto da pandemia, percebemos também a mudança na forma como o povo participa. Diria de um modo agora híbrido, porque a necessidade de estar no local se impõe, mas isso não elimina também a possibilidade da oração virtual. Então, os modos diversos que a pandemia nos abriu como leque de chegar até o coração das pessoas continuam também como válidos hoje. E tentamos, então, alcançar estes 2 modos de contato com os fiéis, pelo modo virtual e, sobretudo, pelo modo real. Padre, a gente está passando por essas festas aqui de outubro, logo mais vem a questão do Dia de Finados e daqui a pouco chega o processo do Advento na Igreja Católica. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para os fiéis aí neste restinho de final de ano aí até a chegada do Advento e as comemorações para o Natal? Como o tempo passa e a gente nem percebe, né? Somos engolidos pelo relógio, quando vemos já é Páscoa, já nem Natal é. E este é o risco, da gente deixar que as coisas nos engolam, né? Temos que saborear cada momento. Então, meu convite é que nós saboreemos muito este feriado municipal, esta oportunidade hoje de celebrarmos o Dia do Padroeiro. Daqui a alguns dias, dia de Nossa Senhora Aparecida, vamos então também celebrar com as crianças e viver intensamente este momento em família e também na comunidade. Mais um tempo, chegamos no Advento, Natal. O que São Francisco nos ensina é isso, saborear a vida, cada dia aproveitar aquilo que Deus nos oferece como uma novidade. Padre, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade e por esses esclarecimentos aqui sobre esses 2 santos importantes aqui para a cultura e fé de Taubaté. Eu que agradeço e deixo o convite então, se você está nos acompanhando, participe conosco hoje da festa em honra a São Francisco das Chagas, patrono de nossa Taubaté. Conversamos com o Padre Roger Mateus, falando sobre essas 2 festividades importantes aqui na cidade. E antes da gente ir para o intervalo, é hora da nossa senha mágica. No bloco 1 eu falei centro indígena e agora no bloco 2 as 2 palavras são azulejo e chafariz. O que será que essas 4 palavras têm em comum? Mais um intervalo bem rápido aqui no programa e daqui a pouco eu volto com mais shorts da programação e o nosso mix de notícias. Fique com a gente junto e misturado aqui no Mix da TV. Estamos de volta com o Mix da TV, aqui você se conecta com a nossa programação. E agora vamos destacar os programas que você irá acompanhar em breve aqui na nossa programação. Está no ar a grade da TV. Quinzenalmente, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, você acompanha o programa Fora da Caixa. O programa é uma revista de variedades em que vários especialistas de várias áreas dão dicas e oportunidades para você aprender uma atividade nova, colocar as mãos na massa e também sair da sua zona de conforto. Além disso, a gente traz entrevistas sempre com assuntos diferenciados que ajudam você a pensar e agir fora da sua zona de conforto. Então, quinzenalmente, na programação da TV Câmara Taubaté, tem Fora da Caixa e todos os programas estão disponíveis na playlist que fica no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté.
E agora vamos dar sequência no nosso programa. Está na hora de mais um short aqui da programação do Mix da TV. O Conexão Popular é o programa de entrevista que traz temas de interesse público do nosso cotidiano. E no corte que separamos para você, a apresentadora Ana Laura conversou com a psicóloga Maria Beatriz Conte e o aposentado Roberto de Moraes Júnior sobre como se preparar para a aposentadoria. Vamos ver? Solta o play! Como que a pessoa pode se preparar psicologicamente, também adaptar uma nova rotina, além da questão financeira? Existe uma forma da gente se preparar melhor para esse momento da aposentadoria? Eu diria que o ideal é a gente pensar bem antes, não é? Então, a tendência natural é que a gente trabalhe há muitos anos da nossa vida pensando que sim, em algum momento a gente vai se aposentar. Então, não deixar para fazer essa reflexão faltando 1 ano, 2 anos, né? Então, claro, a questão financeira é importante e que outras atividades eu tenho que me dão prazer no momento em que eu ainda estou no mercado e que talvez eu possa manter depois de aposentado. Essa questão mesmo, né, da religião, talvez que eu sigo, que eu posso continuar fazendo algum trabalho na igreja, como é que está o meu equilíbrio emocional hoje e ao longo da minha vida para chegar lá naquele momento e estar mais tranquilo. Eu diria que é um processo que tem que ser pensado alguns anos antes da gente chegar no momento da aposentadoria. Compartilhar isso com família, porque eu não me aposento sozinha, eu me aposento e a família toda vai passar a conviver mais comigo dentro de casa. Tem um lado bom, talvez a convivência com os netos, com os filhos, mas tem horas que cansa também ficar tão perto, né? Que era uma coisa que a gente não fazia antes. Então, tudo isso precisa ser trabalhado com quem está junto da gente. Como que o senhor ocupou a rotina depois do trabalho? Com a própria família mesmo, né? Com os netos, ajudando os filhos a construir as casas deles, né? Ficando como mestre de obra numa casa, agora outro filho está construindo, estou também na casa dele. Então, esses 7 anos foi trabalhado entre os netos, né, ajuda na igreja um pouco, com os filhos e tudo mais, né? Até um pouco menos na igreja, porque os filhos acabam tomando mais tempo, né? A gente vira o faz tudo, né? Preciso ir para São Paulo, eu vou levar. Preciso não sei o que, eu vou levar. Preciso ir na escola, né? Então, ficava com os netos, né? Cuidava, aí leva a esposa para o serviço, faço almoço, cuido da casa. Então, faço algumas coisas também que, né, tomam o tempo, o dia a dia da gente, né? Isso distrai a mente. Mas, como ela falou, preparar para isso é difícil. Né? A família preparar, a pessoa que vai se aposentar preparar é difícil. E o jovem hoje acha que não vai aposentar. Né? Essa mudança de idade para aposentadoria agora só aos 65, primeiro vai aposentar bem mais velho que a gente. Né? Então, não sei se vai ter essa razão, vamos dizer assim, para preparar tudo isso, para conseguir lidar com isso como a gente com um pouco menos de idade consegue perceber e lidar um pouco mais fácil, né? Com a aposentadoria no seu início e depois acostuma com ela, né, vamos dizer assim. Eu não sei, acho que os mais novos vão ter mais dificuldade quando forem se aposentar. Porque dizer que se prepara psicológica, financeira até talvez sim, mas psicológica eu acho um pouco mais difícil. Né? A maioria dos jovens pergunta hoje, eu vou aposentar não, agora mudou para 65, só que o tempo passa rapidinho e chega a hora de aposentar sim, entendeu? Mesmo com 65 anos, vai acabar aposentando. E aí, vai estar preparado para isso? O psicologicamente eu acho mais difícil do que o financeiramente. Financeiramente eu acho mais fácil. Você vai fazendo uma reserva, você se programa e dá tudo certo. Mas e o psicológico disso? Porque realmente é uma mudança total de vida. Como eu falei, a gente ficava 12, 15, 16, 18 horas na fábrica. Hoje, que fique 10, né? 8, 10, 12 horas, mas você vai ficar essas 12 horas em casa, né? Com a família. E a gente também não é perfeito, né? Todo mundo tem os seus momentos, né? Que está bem, momentos que não está tão bem. Então, saber administrar tudo isso não é fácil. Nem para a gente que é aposentado e nem para a família que convive com a gente muitas vezes. Né? Em algum momento o senhor se sentiu pouco produtivo ou Sim, pouco útil depois da aposentadoria? A gente pode fazer muito mais coisas, assim, né? Mesmo pela idade, né? Como a gente aposentou mais cedo, né? A gente sente sempre que a gente vê as coisas, esse processo podia mudar, aquilo ali podia, está tendo perda aqui, né, umas coisas que podiam ser melhoradas, a gente sempre está vendo, mas a gente fica, né, numa situação de que se eu for entrar para fazer, eu tenho que entrar de cabeça. Então, muitas vezes a gente não aceita, não vai, né,
alguma proposta, alguma coisa de serviço, às vezes porque é longe, às vezes porque, né? Aí você tem que saber dosar também, né? Fazer umas viagens, passear, ir para fora, fazer o que tem vontade como aposentado. Né? Mesmo para quem trabalha, eu diria que temos que viver bem, né? Saber o que está fazendo, tanto durante o serviço, quanto não se dedicar só à empresa, porque amanhã depois você vai sair dela e vai ter outro, né, outro caminho pela frente. Mas também não deixar de se dedicar à família e ao que você gosta. Né? Tem que saber dosar um pouco para poder levar uma vida tranquila e você estar consciente das passagens de fases, vamos assim dizer. Essa questão de não priorizar só o trabalho é importante. Tem o equilíbrio. Tem o equilíbrio. Importante e o difícil é manter esse equilíbrio. Né? De dedicar tempo ao trabalho, tempo à família, ao lazer, aos momentos do ócio também é importante, né? É que muitas vezes as demandas de trabalho exigem muito, é natural, nós somos cobrados, pressão, resultados, etc. Mas a gente precisa constantemente fazer esse exercício para olhar para si e falar, poxa, peraí, será que eu não estou desviando, dedicando muito mais e deixando de lado outros aspectos, seja de família, seja do cuidado com saúde. Às vezes a gente deixa de lado, né, a saúde. E não pode, porque chega lá no futuro, isso tem um preço. Né? Aposenta, né, como se fala, aposenta e depois não consegue usufruir da aposentadoria. Né? Aposenta e fica doente, fica só sofrendo. Então você tem que saber dosar e isso é difícil. E aí, gostou dessas dicas de aposentadoria? Se você está nessa faixa etária ou tem alguém da sua família, peça para acessar o nosso conteúdo. No youtube.com/TVC Taubaté tem uma playlist completa de todos os programas do Conexão Popular. Além disso, você pode acompanhar na íntegra este programa em específico. Vai lá e acesse, porque as dicas são muito valiosas. E dando sequência ao nosso programa, agora a gente vai para o nosso Mix de Notícias. Começamos o nosso Mix de Notícias, o quadro que te deixa por dentro das informações da semana. E a primeira notícia tem a ver com o nosso período eleitoral. Você sabe o que pode e não pode fazer no dia da votação? No dia das eleições é permitida a manifestação, desde que individual e silenciosa, da preferência do eleitor por determinado candidato, partido, coligação ou federação, desde que seja feita por meio do uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas. Porém, é proibida a aglomeração de pessoas com roupas ou instrumentos de propaganda que identifiquem o partido, coligação ou federação. Isso é vedado pela legislação federal. Da mesma forma, é proibida a manifestação ruidosa ou coletiva, a abordagem, aliciamento e utilização de métodos de persuasão ou convencimento do eleitorado, bem como distribuição de camisetas. Nas sessões eleitorais e juntas apuradoras, os servidores da Justiça Eleitoral, mesários e escrutinadores são proibidos de usar ou portar qualquer objeto que tenha propaganda de candidato, partido, coligação ou federação. Fique atento, é considerado crime no dia da eleição o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a realização de comício ou carreata, a persuasão do eleitorado, a propaganda de boca de urna, a divulgação de propaganda de partido ou candidato e a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento nas redes sociais. Essas regras estão disponíveis no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Nossa segunda notícia é sobre começar bem o dia e ser mais produtivo. Segundo um estudo de Harvard, hábitos como acordar cedo e fazer exercício são a melhor maneira para começar bem o dia e enfrentar a puxada rotina. De acordo com o estudo, os primeiros momentos da manhã vão influenciar muito no funcionamento do corpo e da mente ao longo do dia. E aí vamos ver quais hábitos podem te ajudar. Primeiro, acorde cedo. Esse é um hábito que pode te ajudar muito. Acordar mais cedo te proporciona planejar melhor a sua rotina e iniciar o dia de forma bem equilibrada e sem correria. Se exercite. Praticar exercícios pela manhã vai oferecer diversos benefícios. A atividade física na parte da manhã ajuda a aumentar os níveis de energia ao longo do dia. Além disso, a prática melhora o humor e libera endorfinas, que causam a sensação de bem-estar e euforia. Planejamento é tudo. Com esse hábito é possível entender no que sua cabeça vai precisar se concentrar mais. Assim você enfrenta o dia mais organizado e de forma eficiente.
Pequenos ajustes fazem toda a diferença na rotina diária e com esses hábitos simples, sua produtividade no trabalho vai aumentar, bem como seu bem-estar. Estas dicas que eu te passei agora são do portal Só Notícia Boa. E sobre essas ondas de calor que estamos passando, o Jornal da USP trouxe uma notícia que nos dá esperança. Pouca arborização no meio urbano agrava a intensificação das ondas de calor. Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes, e do IEE, que é o Instituto de Energia e Ambiente da USP, aponta o replantio de árvores nativas como uma das alternativas mais viáveis para enfrentar o problema, que é mais grave nas áreas mais vulneráveis da cidade. Cortes afirma que essas ondas de calor são intensificadas pela queima de combustíveis fósseis e o desmatamento global, que aumentam as concentrações de gás carbônico na atmosfera. Segundo ele, é um ambiente com o qual a cidade tem que se adaptar, porque a gente continua queimando globalmente combustível fóssil, desmatando, queimando floresta, ou seja, a tendência é que o planeta continue aquecendo. E ainda, segundo ele, não é que a chave está virando em relação a mudanças climáticas, ela já virou e nós estamos no início de um processo que tende a se acentuar cada vez mais com maior frequência e com maior intensidade. Entre as soluções para amenizar os impactos das ondas de calor nas áreas urbanas, o professor aponta o replantio de árvores nativas como uma das alternativas mais viáveis. Espécies da Mata Atlântica, por exemplo, estão mais adaptadas ao clima local e oferecem maior resistência às pragas. O professor adverte que ao longo dos anos, muitas administrações utilizaram espécies exóticas de crescimento rápido que não resistem bem às condições climáticas de São Paulo, além de serem mais vulneráveis a ataques de pragas. Cortes ainda ressalta a importância de se pensar em urbanismo de forma sustentável, respeitando o espaço adequado para o crescimento das árvores. Para o professor, muitas vezes as árvores estão sufocadas nas calçadas, não tem espaço nenhum, o cimento encosta no tronco. Com isso, a árvore vai, ao longo dos anos, perdendo vitalidade e a capacidade de resistir ao ataque de pragas. E depois, soma-se a isso, podas irregulares e mal feitas, que também deixam essas árvores suscetíveis ao ataque de pragas. E aí, quando essas tempestades aparecem, as árvores acabam caindo e viram vilão da história. E agora a nossa última notícia, o comércio espera um crescimento de 7% nas vendas para o Dia das Crianças. O Dia das Crianças marca o início das datas comemorativas do último trimestre do ano, um período crucial para o varejo, impulsionando a injeção de recursos a partir do 13º salário. Segundo o Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, as vendas de outubro devem crescer 7% em relação ao mesmo período do ano passado, com setores como roupas e calçados infantis, além de lojas de brinquedo se destacando. Bem, se a previsão se confirmar, o faturamento poderá atingir 5,4 bilhões de reais, o maior para o mês de outubro desde 2008. Dan Gisberg, presidente do Sincovat e vice-presidente da FEComércio São Paulo, destaca que apesar do aumento nas vendas, os lojistas enfrentam margens de lucro reduzidas devido à intensa concorrência, incluindo a disputa com vendas online e importações da China. Os preços de itens populares entre as crianças apresentaram queda em comparação ao ano passado, com bicicletas registrando uma redução de 6,23% e brinquedos, por exemplo, 5,71%. Roupas infantis também estão mais acessíveis, com variações abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Essas informações que eu te passei agora são do portal Meon. E assim a gente encerra o nosso Mix de Notícias. E eu quero saber se você é o nosso detetive aqui do Mix da TV. Já te passei algumas pistas, está na hora de mais algumas aqui no nosso programa. Tá aí na tela para você mais 2 dicas aí para você tentar descobrir qual é a resposta desta sexta-feira. No primeiro bloco eu te passei centro indígena, no bloco 2 eu te passei azulejo e chafariz, e agora no bloco 3 as palavras são manancial e fonte. O que será que essas 6 palavras têm em comum e qual será a senha mágica da edição desta sexta-feira? E agora vamos para o nosso último intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais shorts da nossa programação e também tem a reflexão do dia. Fique com a gente junto e misturado. O Mix da TV volta já já, não saia daí.
Estamos de volta com o Mix da TV aqui na nossa programação, que é toda pensada em você. Queremos te entreter, te informar, por isso a sua participação é fundamental. Estão aí na tela, então, os contatos para você participar aqui do Mix da TV. Você pode participar através do e-mail tvcamaratete@gmail.com. Você também pode acessar o nosso canal no youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem uma playlist completa de todos os vídeos e você ainda pode assistir ao vivo a nossa programação. Você também pode interagir através de 3 redes sociais. No facebook.com/Câmara Taubaté você assiste ao vivo aos nossos programas e interage com a gente. Você também pode participar através do Instagram e do TikTok, no @Câmara Taubaté. Agora, se você preferir, pode entrar em contato direto através do WhatsApp. O DDD é o 12 e você entra em contato com a gente no número 3625-9525. Portanto, estão na tela os contatos para você participar aqui do Mix da TV. E agora vamos de mais shorts da nossa TV com os recortes mais interessantes da nossa programação. No Em Prosa, programa apresentado por Tânia Vinhas, personalidades de Taubaté contam as suas histórias de vida enquanto tomam aquele belo cafezinho. E nesse trecho que separamos da entrevista com Marina Dias, atleta de paraescalada, ela nos ensina um pouquinho sobre como é o esporte. Vamos ver? Solta o play! A escalada em si já é um pouco desconhecido, né? Como esporte olímpico, como esporte de competição mesmo. As pessoas estão acostumadas a pessoa foi na natureza e escalou. Como esporte realmente não é tão conhecido. A paraescalada, então, é mais desconhecida ainda, né? Então, aqui no Brasil, a escalada de competição, ela ainda está crescendo, né? E a paraescalada menos ainda, assim, mas tem tido sempre participantes a cada ano, mas ainda tem poucos. Mas no exterior, por exemplo, quando a gente vai para as competições mundiais de paraescalada, só os Estados Unidos manda 50, 100 atletas, sabe? É muita gente. Então aqui no Brasil que ainda é uma coisa menos conhecida, mas a gente acredita que vai crescer. Tem que crescer. Tem que crescer. Quanto mais esporte tiver aí pra gente assistir, pra gente acompanhar, melhor. Como eu falei pra você antes de começar o programa, uma vez eu tava mudando de canal, vi que tava passando ali um campeonato de escalada, não era paraescalada, era de escalada. E eu achei muito legal, porque a gente não sabia que existia essa competição, tem que transmitir mais, tem que divulgar mais, e você comentou que a paraescalada é mais emocionante ainda. Por quê? Eu acho. Eu acho emocionante porque são pessoas que, assim como eu, enfrentam alguma coisa com seus corpos que talvez torne mais difícil escalar. Não que uma pessoa que, por exemplo, não tem uma amputação de braço ou tem uma doença neurológica, necessariamente vai ser menos forte que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. Mas é muito legal ver formas diferentes de resolver os problemas de escalada, né? O objetivo da escalada é chegar o mais alto possível. E aí ver como pessoas que às vezes não têm uma mão, um braço ou uma perna, ou tem um comprometimento de força ou de coordenação motora, ou não tem a visão, né? Pessoas com deficiência visual também podem competir. Resolvem esses problemas, cada um de uma forma diferente, porque como as deficiências são mais específicas, né, para cada pessoa, o comprometimento também é. E aí acaba que cada pessoa tem uma forma de resolver. Isso é muito legal. Mostra que a escalada é para todo mundo. E a partir de qual momento você parou de ser a pessoa que está fazendo só pela diversão e passou a encarar como um profissional mesmo, um atleta? Bom, primeiro eu comecei indo nos campeonatos brasileiros, mais para representar, sabe? Tipo, vamos motivar. Eu acho que a escalada é para todas as pessoas. Então, acho que se a gente pode estar nesse lugar de competir na paraescalada, se eu posso estar, eu acho que a gente tem que incentivar essa modalidade, porque aí eu acredito que quanto mais gente participando das competições, mais difundida fica a paraescalada. E aí eu vejo como a escalada mudou a minha vida, né? Ela me trouxe uma comunidade, me trouxe momentos de lazer, de atividade física que antes eu não tinha, né? Então me trouxe mais contato com a natureza, que eu que trabalho o dia inteiro no computador, é uma coisa que faz muita falta, né? Ter o contato com a natureza, e a escalada me trouxe isso, e várias outras coisas, né? Trouxe mais
mais força, mais habilidades socioemocionais também, de superar o medo, de concentração. Então eu vejo todos esses benefícios que a escalada trouxe para minha vida e eu penso assim, eu gostaria muito que outras pessoas também tivessem acesso a isso, pessoas que nunca ouviram falar da escalada também viessem conhecer e praticar e talvez possam ter suas vidas transformadas também. E esse ginásio tem 20 anos, né? Sim, e então, muita gente não conhece, né? Não conhece, que aqui em Taubaté tem essa oportunidade, qualquer pessoa pode vir aqui e experimentar, né? E aí, gostou desse trecho do Em Prosa? Esse bom cafezinho essa tarde? E aí, gostou desse trecho do Em Prosa? Esse programa com um bom cafezinho faz toda a diferença. O programa na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, lá você vai encontrar uma playlist completa de todos os programas produzidos, tanto no ano passado como neste ano, aqui na nossa programação. E agora a gente dá sequência aqui ao nosso programa, porque é a hora do nosso quadro semanal Audiência na Prática. Vamos acompanhar como as audiências públicas que ocorreram aqui na Câmara viraram leis e agora trazem efeitos para a nossa população. A audiência pública é um instrumento de participação popular onde são expostos e debatidos temas que podem gerar impacto na sociedade. É um momento onde munícipes podem se manifestar sobre o assunto em questão e elaborar propostas que vão embarcar a criação de uma nova lei. E hoje nós separamos para você uma audiência pública que foi realizada em 23 de setembro de 2021, que tratou do problema segurança pública e altas taxas de homicídio no município. Vamos ver? Solta o play. A Câmara de Taubaté recebeu na manhã do dia 23 uma audiência pública que debateu a situação da segurança pública do município. O prefeito José Saldi participou da reunião e afirmou que Taubaté deverá ser a primeira cidade do estado a implantar a atividade integrada, programa que estimula os policiais civis a reforçarem o efetivo do município nas horas de folga, sendo remunerados pela prefeitura. Presente na audiência, o delegado seccional da Polícia Civil, Márcio Ramalho, afirmou que junto com a Polícia Militar e a GCM, a atividade integrada será um auxílio na dispersão de fluxos e aglomerações clandestinas. O evento foi presidido pelo vereador Paulo Miranda, autor do requerimento que propôs a realização do debate. Ele considerou o aumento preocupante nos níveis de criminalidade na cidade e cobrou um maior efetivo da atividade delegada, além da compra de equipamentos como drones. O chefe do executivo reconheceu falhas na atuação da Guarda Civil Municipal. Diante de ocorrências de roubos de equipamento em prédios públicos, ele ainda falou em aumentar a atividade delegada, implantar regras de horário de funcionamento para bares, restaurantes e adegas, e promover a valorização dos GCMs. Já o secretário de Segurança Pública, Capitão Souza, explicou que a GCM atende 34 postos fixos e atua com 78 agentes em ronda motorizada, divididos em 5 equipes por turno para as rondas pelo município. Segundo o secretário, Taubaté precisaria de um efetivo de cerca de 360 homens, o que demanda orçamento, estudo e tempo. O comandante do 5º BPMI, Tenente-Coronel Ricardo Gobo, apresentou os números sobre a atuação da Polícia Militar na cidade e disse não estar satisfeito com os resultados, mas considerou que a falta de funcionários dificulta escoltas e policiamentos. Ele também destacou o interesse em manter oitivas por videoconferência para evitar o deslocamento de policiais na escolta de presidiários. Os vereadores Adriano Coletor Tigrão, Elisa Representa Taubaté, Alberto Barreto, Boanerge, Gessé Silva, João Henrique Dentinho, Marcelo Macedo,
Paulo Miranda, Neneca Luiz Henrique, Nunes Coelho, Vivi da Rádio, Richardson da Padaria, Rodson Lima Bob e Serginho participaram da audiência. A audiência completa está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. Essa audiência pública embasou a discussão e os termos da Lei Ordinária número 5.688, de 16 de dezembro de 2021, que instituiu a atividade integrada da Polícia Civil. Vamos ver a matéria sobre essa lei? Roda VT, solta o play. O item 10, de autoria do prefeito, cria a gratificação por desempenho da atividade integrada a ser paga aos policiais civis do Estado por meio de convênio da Prefeitura com o governo de São Paulo. Os policiais poderão exercer ações conjuntas com a Guarda Municipal através da cooperação técnica, material e operacional. Taubaté é a primeira cidade do estado a implementar a atividade integrada com a Polícia Civil, celebrado entre o município e o governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública da cidade. Esse convênio funciona de forma semelhante à atividade delegada e permite que policiais civis possam atuar com recebimento de gratificação, exercendo o trabalho de reforço nas ações de investigações no combate ao crime e ilegalidades. Podem participar da atividade integrada agentes policiais, carcereiros, escrivães, investigadores e delegados, além das demais carreiras de ensino médio da Polícia Civil. A atividade integrada também possibilita a parceria entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Taubaté na realização de ações conjuntas com cooperação técnica, material e operacional, com a cessão de servidores da municipalidade a atuar administrativamente junto à Polícia Civil, unindo esforços no programa de combate às atividades irregulares ou ilegais, bem como a melhora da segurança pública do município. E o programa trouxe resultados. Quando olhamos para as taxas de homicídio, que são quantos homicídios ocorrem para cada 100 mil habitantes, é nítida a evolução da cidade. Em 2021, ano que o programa foi instituído, a taxa de homicídios era de 14,33. Já em 2022, primeiro ano de funcionamento do convênio, a taxa caiu para 11,42 e em 2023 reduziu para 8,37 e até o momento, agora em 2024, está em 6,76. Se você tiver dúvidas ou quiser se informar sobre o programa, entre em contato com a Secretaria de Segurança na Rua Carneiro de Souza, número 99, Centro, prédio do Tesourinho, segundo andar, ou pelo telefone 12 3635 5061. E você que acompanhou o programa durante toda essa edição da sexta-feira, chegou a hora da nossa resposta aqui do Senha Mágica. Na tela você confere as 6 dicas de hoje. As palavras eram centro, indígena, azulejo, chafariz, manancial e fonte. E a resposta correta é Bica do Bugre, um dos pontos históricos e mais antigos da cidade de Taubaté, que está localizado no centro, tem uma origem indígena. Hoje o morador não tem acesso a essa fonte de água, mas ela já foi um importante manancial de abastecimento do município e ponto de parada obrigatória aqui na cidade de Taubaté. E agora é a hora da nossa reflexão do dia. Na sala de aula, a professora pediu aos alunos que fizessem uma redação com o seguinte título: O que eu gostaria de ser? O tema era livre. As crianças poderiam ser um personagem, um objeto, uma pessoa e até mesmo um animal. Já em casa, quando corrigia as redações dos seus alunos, deparou-se com uma que a surpreendeu. O marido entrou na sala nesse momento e, vendo ela chorar, perguntou o que havia acontecido. E ela apenas lhe entregou a redação e pediu que lesse. O marido começou a ler. Eu queria ser uma televisão, quero ocupar o espaço dela, viver como ela vive, ter um lugar especial para mim e conseguir reunir a minha família ao meu redor. Ser levado a sério quando falar, ser o centro das atenções e ser escutado sem interrupções e perguntas. E se eu estiver calado, quero receber a mesma atenção que a televisão recebe quando não funciona. Ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo cansado. E que a minha mãe me procure quando estiver sozinha, aborrecida, em vez de me ignorar. Que os meus irmãos briguem para poderem estar comigo. Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado de vez em quando,
para passar alguns momentos comigo. Por fim, como a televisão faz, quero poder divertir a todos da minha família. Se eu fosse uma TV, eu viveria com a mesma intensidade que a televisão da minha casa vive. Ao terminar de ler, o marido emocionado diz para a esposa, que é professora: "Meu Deus, coitado desse menino, que paz que ele tem." A professora olhou bem nos olhos do marido e disse chorando: "Essa redação é do nosso filho." E com essa reflexão a gente chega ao final de mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira com mais informação e entretenimento para você. Continue com a gente, junto e misturado, conectado com a nossa programação.